A partir de agora, nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV em mais uma edição do Hora Geral. E já abrindo o programa, informando o telespectador que a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, é afastada por 180 dias da presidência da República. Após mais de 20 horas, o Senado acabou aprovando o processo de admissibilidade da presidente Dilma, ou seja, um processo que levou ao impeachment. 55 votos a favor do impeachment, ou seja, do afastamento da presidente, e 22 contra. O vice-presidente da República, Michel Temer, do PMDB, assume interinamente assim que a presidente ou a presidente que está afastada, Dilma Rousseff, for comunicada oficialmente sobre este afastamento. Se ela for inocentada, ela volta à presidência, algo que nós acreditamos que não irá acontecer. E se não for o caso, ela sai do cargo definitivamente e perde os direitos políticos por 8 anos. E Temer fica na presidência até 2018, que seria o próximo ano que nós vamos ter as eleições presidenciais. Essa é a realidade nesta manhã de quinta-feira. Foi uma votação rápida pelo número de senadores presentes, como você viu pela votação, 55 a 22, 55 a favor e 22 contra, 77 senadores deram esse voto. A questão de alguns minutos atrás, por isso que nós abrimos o Hora Geral desta quinta-feira com essa informação, para já levar ao nosso telespectador a informação. Recentemente também, questão de alguns minutos, o presidente do Senado, antes de terminar uma sessão que levou mais de 20 horas, ele acabou citando que por este afastamento, alguns benefícios ainda continuarão a estar à disposição da presidente Dilma Rousseff, que a partir de hoje está afastada por 180 dias, ou seja, ela vai continuar morando na residência presidencial, ela vai continuar recebendo o seu salário, ela vai continuar tendo assistência médica, ela vai continuar tendo algumas viagens sem nenhum tipo de custo, né? Ou seja, é um afastamento, mas praticamente esses benefícios que um presidente, que um chefe do executivo tem, vai continuar nesse período de 180 dias. É óbvio que existe um desgaste com relação à pessoa que perde um cargo de importância, de relevância, como é o presidente de uma nação, o presidente de um país como o Brasil. Mas, num momento tranquilo, nós temos informação que algumas manifestações já estão acontecendo favorável a este resultado, principalmente na Avenida Paulista, perto do prédio da CESP e Fiesp, com relação a uma expectativa positiva que nessa retomada de um novo dirigente do Brasil, nós possamos deixar um pouco de lado esses momentos tão negativos, como, por exemplo, a falta de emprego, o grande número de pessoas que estão desempregadas sem perspectiva, as pessoas que estão endividadas, uma inflação galopante que vem aumentando, um produto interno bruto, ou seja, o que é produzido dentro do nosso país, cada vez mais tímido, além de falta de investimento de outros países no Brasil, por exemplo. Então, vamos acreditar nessa retomada, mas não eu acreditar nem você, mas todos nós. E vamos aguardar ainda no dia de hoje que o vice-presidente que assume a presidência da República, Michel Temer, vai já anunciar alguns nomes dos seus ministérios e, lógico, a extinção de alguns deles. Uma preocupação maior, muito rapidamente, na abertura do Hora Geral, nesta quinta-feira, é a possibilidade da redução de alguns ministérios e de algumas secretarias com status de ministério, que é o caso da CEPS, que é a Secretaria Especial dos Portos. Essa é uma preocupação dos deputados federais da região e também uma preocupação dos portuários, dos sindicatos ligados ao Porto de Santos, essa ideia do Michel Temer de encerrar, de extinguir a CEPS, que é a Secretaria Especial de Portos.
Mas durante todo o dia você vai acompanhar a informação no Santa Portal, no Caderno Regional, enfim, nos programas que têm a responsabilidade de informar a região metropolitana da Baixada Santista, como acontece aqui no Hora Geral. Hoje é quinta-feira, dia 12 de maio de 2016. Hoje nós comemoramos o Dia da Enfermagem, Dia do Enfermo e Dia Mundial da Fibromialgia. Algumas pessoas sofrem desse mal que é fibromialgia e as pessoas encontram aí alternativas no esporte, na fisioterapia, enfim, para tentar sofrer menos com dores no corpo. Temos um site para você acessar e ficar bem informado, que é o estoucomvocê.com.br, e lá você pode assistir ao vivo. Temos o e-mail que é horageral@estoucomvocê.com.br. Temos o 30416777, o telefone que você interage durante todo o programa. E, é claro, o nosso WhatsApp, que é o 981387000, para você mandar um áudio, um vídeo, uma imagem, enfim, participar como achar melhor. Não se esqueça que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral, nós recebemos aqui um WhatsApp do Ayrton Ribeiro. Ele acionou o WhatsApp do Hora Geral e, indignado, mostrou as estruturas do Hospital Silvério Fontes em Santos. Ele relata que a questão de alguns dias, questão de 10 dias atrás, a sua esposa deu à luz no Hospital Silvério Fontes. E ele ficou indignado com as condições desse hospital que está localizado aqui na cidade de Santos. E aí ele mandou pelo nosso WhatsApp, nós estamos mostrando paredes úmidas, nós estamos observando também mobiliários praticamente quebrados, sem nenhum tipo de utilidade. A imagem que foi enviada pelo nosso telespectador, nós estamos mostrando ao vivo na abertura do Hora Geral nessa quinta-feira. Isso é umidade, né? E a pessoa que fica num ambiente como esse pode até ter alguns problemas respiratórios. Olha a condição de algumas camas que são literalmente amarradas, né? Sem o mínimo de infraestrutura do Hospital Silvério Fontes, né? O ventilador quebrado, né? Sem nenhum tipo de utilidade. Olha só a luz. Ali, pelo que nós estamos vendo, não tem luz e o fio pendurado, né? Nós vamos também enviar essas fotos para a Prefeitura de Santos para que, através do setor de comunicação e resultados, possam dar uma resposta à população, porque quando você entra no hospital e vê uma situação como essa, que o nosso telespectador mandou pelo WhatsApp 981387000, isso causa preocupação, né? Porque num hospital você entra para poder recuperar a sua saúde, para pelo menos você passar por uma cirurgia. E num momento como o nosso telespectador mostrou, foi para a sua esposa dar à luz. E essa foi a condição que ele encontrou no Hospital Silvério Fontes. Vamos aguardar uma resposta da Prefeitura com relação a essas imagens que nós mostramos aqui no Hora Geral. Vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais desta quinta-feira ao vivo. Vamos lá, girando! Folha de São Paulo trazendo como destaque a seguinte manchete: Temer alterará governo para priorizar comércio exterior. Essa é a manchete da Folha de São Paulo. O meu telespectador pode falar assim: mas peraí, Douglas, você não acabou de falar que teve um placar no Senado e que a presidente Dilma já foi afastada por 55-22? Falei, e é verdade, você pode conferir. Só que os jornais, eles precisam fechar para serem rodados e serem vendidos. Eu não tenho mais ou menos a noção do horário, mas por volta da meia-noite, meia-noite e meia, é o horário limite para que os jornais possam ser fechados e rodados para chegar nas bancas. Então, algumas das notícias, das manchetes, elas não são tão atuais como na TV, como no rádio, por exemplo, né? Essa votação terminou no Senado, terminou por volta das 6h35. 6h35, nós estamos já a alguns minutos das 7 horas, então essa notícia ainda vai estar circulando, principalmente nos jornais da manhã. Mas vamos passar os jornais desta quinta-feira. Ali a Folha de São Paulo mostrando que Temer alterará governo para priorizar comércio exterior.
tem ali a parte de baixo. Quem são aqueles dois, Douglas? É o Jacques Wagner. O Jacques Wagner junto com a presidente Dilma lá. Dilma Rousseff e Jacques Wagner, ele que é o chefe de gabinete, observa da janela ao redor do Planalto durante a votação no Senado em seu último dia no cargo. O presidente prepara discursos, grava vídeo para a internet e publica 14 decretos. Aqui a parte de baixo que você está vendo foi no jogo de ontem no São Paulo, né? Aí você está vendo queda. Torcedor é socorrido após grade de anel inferior da arquibancada do Morumbi cair durante comemoração do gol do São Paulo, ferindo ao menos 16 pessoas. Equipe venceu o Atlético Mineiro, o Galo, melhor, por 1-0 pela Copa Libertadores. Muito rapidamente, será que não existe uma vistoria? Será que não dá para observar? Eu fico impressionado com certas coisas que acontecem. E a gente não pode esquecer as recentes. Você se lembra o que aconteceu naquela ciclovia do Rio de Janeiro? Que a força do mar acabou destruindo uma parte da ciclovia e 2 pessoas perderam a vida porque estavam passando naquele momento? Nós não temos a imagem porque não chegou, não está muito bem visível de um dos torcedores do São Paulo que estava ali filmando na hora do gol e ele tentou gravar a queda dessa grade que acabou ferindo 2 pessoas, né? E ficou muito tremida a imagem que nós recebemos também pelo WhatsApp, que é o 981387000, mas eu não quero mostrar porque não tem nenhum tipo de definição. A produção achou melhor não exibir. Mas, poxa, é uma grade. O que você espera de uma grade? Que ela tenha uma proteção. Mas coloca aí, deixa eu colocar de novo daqui, ó, a foto da queda desta jovem, né? Uma altura mais ou menos de cerca de 3 metros, e aí ela sendo socorrida por um dos seguranças do Morumbi. Foi uma coisa assustadora, apesar da vitória do São Paulo, para quem é torcedor do São Paulo. Vamos ao Estadão. Estado de São Paulo, a chance de Temer. Olha só que manchete o Estadão colocou, hein? Vice de Dilma assume a presidência da República com o desafio de superar uma crise histórica e encerrar a era do PT no poder. Olha, essa foto do Temer não parece aquele foto do mordomo, né? Uma foto assim um pouco tétrica, né? Só podia colocar uma frase ali, agora é comigo, né? Bom, vamos torcer. Eu não sou o tipo de pessoa do quanto pior, melhor. Eu sou o tipo de pessoa que aposto nas pessoas e acredito que elas têm sempre uma oportunidade de mostrar à população, dependendo da sua atividade, que é possível fazer a diferença de uma forma positiva. Vamos aguardar para ver como vai ser esses dias, esses 180 dias tendo à frente como presidente Michel Temer. E é óbvio que os ministérios ou as pessoas que ele está convocando para assumir esses ministérios, que já falou que vai ser reduzido, que eles consigam dar respostas à população em todo o Brasil. Não adianta falar que Maranhão é diferente de São Paulo. De fato, as características, o IDH, isso mostra. Mas um presidente, no meu entendimento, ele tem que pensar no país como um todo. É como um prefeito, ele não pode só pensar num bairro. Eu vou pensar só no bairro da Orla, porque lá tem um cartão postal. Não, o prefeito, como o prefeito de Santos, tem que pensar na cidade como um todo. Ele tem que pensar na Vila Nova, ele tem que pensar no Macuco, ele tem que pensar na Zona Noroeste, ele tem que pensar nos morros, ele tem que pensar na área continental, ele tem que pensar no José Menino, ele tem que pensar na Encruzilhada, ou seja, como um todo. Por isso que o chefe do executivo, ele é eleito para cuidar de um município, de um país ou de um estado, como não é diferente no governo do estado. Deixa eu ver aqui a outra parte aqui do Estadão. Não, o Estadão só colocou a foto do Michel Temer, né? Vamos ao Jornal A Tribuna. O Jornal A Tribuna acabou usando uma foto semelhante à da Folha de São Paulo e de outros jornais, que mostra ali, ó, o Jacques Wagner, que é o chefe de gabinete, né, da presidente Dilma, que foi afastada no dia de hoje, a partir de hoje, olhando ali, ele deve estar falando, Dilma, não adianta, hein, Dilma? O que houve? Você vai ter que sair mesmo.
é mais ou menos assim. Não é brincadeira, é apenas uma ideia de um diálogo, né? Lógico que eu acredito que a presidente tenha sentimento e ela esteja passando por um momento de tristeza ao ter que largar o cargo alto de um país, que é a chefe do executivo do governo federal. Mas a história mostra a preocupação dos brasileiros com relação ao momento em que nós estamos vivendo. E ali algumas frases, olha lá. Temer ficou denunciar já hoje os integrantes de seu ministério. Ajustes foram feitos ontem. Antes, governistas parlamentares criam um grupo para barrar ações de Temer. No muro que separa pessoas pró e contra o governo, houve confronto com a polícia. Diário do Litoral trazendo na primeira página aqui no Hora Geral. E agora, Temer? E agora, Temer? Essa que é a verdade. Ou e agora, Temer? Né? A gente pode ter aí dois significados, porque o nome do Temer é um nome emblemático pela sua história política no nosso Brasil, não só como vice-presidente, agora assumindo o cargo como presidente, como também como deputado federal, como secretário estadual, enfim, uma longa história. E ali mostra, né, uma montagem, é lógico, da presidente Dilma tentando tirar a faixa para colocar no Michel Temer. Tá ali, ó. Senado alcança número para afastar Dilma Rousseff. Parlamentares dão ênfase aos erros cometidos pelo governo. Dilma fará discurso às 10 horas e Michel Temer às 15 horas. Tudo isso no dia de hoje. Deixa eu arrumar a parte de baixo aqui do Diário do Litoral. Tem ali, ó, a comemoração dos São Paulinos. Olha só a grande comemoração. Tá ali, Michel Bastos saiu do banco de reservas para decretar vitória do São Paulo por 1-0 e vantagem no duelo contra o Galo pelas quartas da Libertadores. Hoje é quinta-feira, nós temos o Jornal da Orla. Jornal da Orla trazendo na primeira página, Temer não pode errar. Tem ali, Toquinho e Ivan Lins se apresentam juntos nesta sexta-feira por uma boa causa e com muito sabor. Temos ali ainda no Jornal da Orla a primeira praça para idosos em Santos. Isso aí foi entregue na semana passada, que é aquela praça que fica ali na Sociedade de Melhoramentos da Encruzilhada, que tem à frente o meu grande amigo Ribamar. E é o Ribamar que está sentado ali. Um abraço ao Ribamar, ele que faz um belo de um trabalho. Pode deixar a foto, tá ali, ó, aquele de cabelos brancos, o Ribamar, que é o presidente da Sociedade de Melhoramentos do bairro da Encruzilhada, que fica ali do lado da panificadora Camões. E o que é interessante é que as sociedades de melhoramentos têm um trabalho importante nos bairros da cidade de Santos. Né? Eu estou falando de Santos porque o Ribamar é presidente da Encruzilhada. E logo, logo, nós vamos trazer aqui no Hora Geral o presidente da Associação dos Moradores e Comerciantes do Boqueirão. Agora fecha aqui para mim um pouco, por favor. Eu não sei se o telespectador sabe, mas os moradores também, né, agora no próximo dia 18 vai ter a posse aqui no consistório da Unisanta, aqui na Lobo Viana, né? Vai ter a posse dia 18, às 19 horas, a posse da Associação dos Moradores e Comerciantes do Boqueirão. E quem vai estar à frente é o nosso amigo Adilson Gonçalves, ele que foi vereador em Santos, é corretor de imóveis, é uma figura muito conhecida aqui na nossa região, principalmente em Santos. Ele vai ser empossado no dia 18 de maio, pode colocar na sua agenda aí, aqui no consistório da Unisanta, como o presidente da Associação de Moradores e Comerciantes do bairro do Boqueirão, aqui na cidade de Santos. E lógico, e todos que farão parte dessa chapa. Mas no momento oportuno ele vai estar aqui no Hora Geral explicando para os telespectadores. Tem outros jornais? Bom, essas são as principais manchetes dos jornais. Vamos continuar com informação aqui no Hora Geral. Vamos lá? Para enfrentar a crise financeira que afeta Cubatão, o Hospital Municipal informa que irá priorizar o atendimento não emergencial aos pacientes que moram na cidade. No caso de emergência, será atendido na unidade. O contrato de gestão do hospital, sob a responsabilidade da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, prevê uma despesa mensal de 4,4 milhões. Segundo a Secretaria de Saúde, 83,4% do custeio é da Prefeitura de Cubatão.
16,48% da União e 0,13%, só isso, e 0,13% no governo do estado. Mais um tema que preocupa a Cubatão, que é saúde. 50% com frota de ônibus em Peruíbe, isso após o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região de Campinas, no interior de São Paulo, expedir uma liminar depois da greve de cerca de 100 funcionários do sistema de transporte público de Peruíbe. A greve foi decretada na última segunda-feira. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários de Santos, os salários ainda não foram pagos. Peruíbe, hein? Você percebe que o Hora Geral é assim, ó. O Hora Geral vai buscar notícias em toda a cidade para informar o seu telespectador. Falamos de Cubatão, falamos de Peruíbe, agora vamos até São Vicente. Casais que pretendem oficializar a união em São Vicente terão a chance de realizar esse sonho, sem gastos e apenas com documentação. As inscrições estão abertas para mais uma edição do Casamento Comunitário. São 85 vagas no total. Os pombinhos apaixonados interessados têm até o dia 1º de julho para fazer a inscrição na sede do Centro de Integração de Cidadania, de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. Para isso, tem que levar RG, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento atual, emitida nos últimos 6 meses. O CID, né, que é o centro onde você pode fazer a inscrição, fica na Rua José Bonifácio, número 404, no centro. Tá certo? Em nome do Plano de Saúde Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em plano de saúde. Vamos conhecer agora a movimentação das estradas. Vamos lá. Sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x3. Visibilidade é parcial, com pontos de lentidão na chegada a São Paulo devido ao excesso de veículo. A pista sul, no trecho de serra da Anchieta, está bloqueada. Isso para obras. Cônico Domênico Rangoni, Padre Manuel da Nóbrega, o trânsito é normal. Já a travessia de Balsas nesta manhã de quinta-feira, Santos Guarujá 5, Guarujá Bertioga 1 e São Sebastião e Ilhabela, neste momento no litoral norte com 3 embarcações. E o rodízio é para veículos com placas finais 7 e 8. Douglas, como será o tempo nesta quinta-feira? Vamos saber agora! Dia chuvoso, a mínima é de 19 graus e a máxima é de 14 graus. Você percebeu que houve uma queda da temperatura? Não deu uma esfriadinha? Viu? Vamos conhecer um pouco mais de esporte nesta quinta-feira? Vamos? Os ingressos para a Portuguesa Santista e Esporte Clube São Bernardo já estão à venda no estádio Eurico Mursa. O jogo é válido pela 5ª rodada do Campeonato Paulista da 2ª Divisão e será realizado nesta sexta-feira, portanto, amanhã, às 20 horas, horário de Brasília. Como forma de estimular o comparecimento do público, a Portuguesa Santista optou por estender o benefício da meia entrada a todos os torcedores. Assim, os ingressos de arquibancada custam R$10 e os de cadeiras cobertas R$15. Aqueles que já têm direito à meia entrada, como estudantes, idosos, professores da rede pública, crianças de até 12 anos e aposentados, não terão novos descontos em cima desses valores. A Secretaria do Estádio atende desde terça, das 8 às 17h30 e continua até sexta-feira. No dia da partida, depois das 17h30, os ingressos serão comercializados nos guichês do clube até a hora do jogo, tá certo? Bom, nossa convidada já está aqui, a Flávia Saad, jornalista. Tudo bem, Flávia? Tudo bem, bom dia, Douglas. Você é simpática. Obrigada. Flávia, num ano de globalização, no século XXI, eu acho que vai ser o século da informação. Nós, é óbvio, não sei se você concorda, mas acredito que sim, que nós temos muita informação. Se comparado, não vamos tão longe, já 20, 30 anos atrás, que a gente tinha dificuldade, ou seja, hoje você tem o smartphone que tem toda a informação, hoje você tem as redes sociais, hoje você tem o tablet, enfim, são várias as formas para que você fique bem informado. Qual a sua análise com relação a essa grande quantidade de informação num país como o Brasil, para poder chegar na sua área específica? Bom dia, primeiro, gostaria de falar que eu estou muito feliz em participar do Hora Geral. Já faz um tempo que a produção está articulando, né,
a minha É que você é muito difícil, visita. Flávia. Não sou muito difícil, não. Mas eu acho, Douglas, que a gente não precisa nem ir tão longe. Há 5 anos atrás, quando eu comecei meu projeto sobre o qual eu vim falar, que é o Joyce Santos, era uma época em que também as redes sociais estavam começando, não tinha tanta gente conectado da forma como a gente tem hoje. Eu digo conectado na rua, conectado em todos os lugares, Concordo. todas as esferas da nossa vida, né? E eu sou de uma geração também que ficou meio entre uma geração do jornalismo convencional do passado, né? Tipo, eu cheguei a usar câmeras analógicas, máquina de escrever, e hoje o pessoal... Digital. Hoje o pessoal, tudo que a gente fazia com o maior trabalho, sei lá, 20, 15 ou 10 anos atrás, hoje a gente tem no bolso da calça, né, no celular. Isso é bom, Flávia? Eu acho que a informação empodera as pessoas, empodera a população. É muito bom, porque hoje a gente também tem como escolher de onde virão as informações que a gente quer consumir. Porém, sempre tem que ser com muito critério, né? Tem muita gente que, por exemplo, compartilha nas redes sociais matérias ou posts ou informações que sequer foram checadas, que sequer foram produzidas por um jornalista, ou até piadas se passando por notícias, né? Isso é muito perigoso. Você sabe, Flávia, você chegou no ponto fundamental, e é aí que eu queria a participação do telespectador pelo 3041-6777 e atenção ao que a Flávia vai comentar. Esse é um dos maiores problemas de você ter a modernidade, a globalização, ou seja, você não tem a fonte daquela notícia. Nós, na década de 80, você era pequenininho, estava nascendo, você lembra da escola base, que teve todo um problema, ou seja, não tínhamos tantos veículos de comunicação. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você coloca um fato, não precisa ir muito longe. Se lembra o caso daquela moça no Guarujá, que foi confundida nas redes sociais, foi praticamente linchada e veio a falecer por causa de uma imagem? A gente acha que é ela, aquela mulher que estava sequestrando os filhos. Não, não era ela. Então, essa é uma preocupação. Por isso que se nós fôssemos um país que tivéssemos um grau de educação, de investimento grande, seria muito mais fácil de você ter também uma qualidade naquilo que é postado nas redes sociais. Na verdade, é um trabalho que na verdade, educativo no sentido do senso crítico, né? O que eu estou vendo ali, qual a veracidade, Exato. Quantas fontes essa pessoa entrevistou. E é por isso que tem alguns sites e alguns veículos que justamente fazem piada com isso, porque é tão esdrúxulo você compartilhar uma notícia sem checar a fonte, sem saber, né, o que está por trás disso. E eu acho assim, no Joyce Santos a gente vem construindo uma credibilidade nos últimos 5 anos que justamente todos os dias a gente constrói isso. E não é do dia para a noite que um veículo de comunicação passa a ser, né, crível. Agora, me diz uma coisa, Flávia, o Joyce Santos foi uma ideia sua? Como que surgiu? Enquanto você estiver falando, nós vamos mostrar algumas imagens desse site, do blog. Legal. Do site, né? O Joyce Santos, ele começou em 2011, quando a minha sócia, Ludmila Rossi, que é empresária, me procurou. Eu já tinha alguma experiência com jornalismo online, com blogs, essa é a Ludmila. E ela me procurou com a seguinte questão: ambas temos a mesma idade, nós nascemos em 1982, e a gente começou a notar que o pessoal da nossa geração consumia as notícias e as informações de uma forma bem diferente do que das opções que a gente tinha. Então, por exemplo, muito difícil pegar um jornal para ver o horário do cinema, muito raro você pegar o jornal para ver as peças de teatro que estão rolando e as coisas que estão acontecendo na cidade. Nessa época, acabou sendo uma ideia simples, porém inovadora, de falar, vamos montar um blog para falar das coisas que estão acontecendo aqui em Santos. A produção está colocando já o print, Esse é o Joyce Santos, essa sou eu, alguns anos atrás. E a gente começou o Joyce Santos, então, como um blog. Era uma época em que estava rolando uma explosão, assim,
um boom de blogs aqui no Brasil. E Santos não tinha um representante, algum lugar que você centralizasse essas informações sobre entretenimento, sobre cultura. E o pessoal da cultura, inclusive, é muito legal falar que a galera da cultura, o pessoal do teatro, da televisão, do audiovisual, da música, começou a nos procurar muito, porque esses artistas, eles têm pouca voz na mídia tradicional. Então eles começaram a usar muito o Juicy Santos para divulgar o que eles estavam fazendo. Banda lançando clipe novo, disco novo, E a gente também fala aí, tá aparecendo a foto de comida, né? A gente fala muito sobre gastronomia, que faz muito sucesso no site. E essa mudança de blog para site, ela acabou acontecendo, foi muito curioso, Douglas, porque ela acabou acontecendo por parte dos próprios leitores, que falavam assim, poxa, mas vocês geram tanto conteúdo, vocês têm tantas matérias interessantes, todos os dias vocês têm um fôlego tão grande, que vocês não são mais um blog, vocês já são um site. Legal. E as pessoas mesmo começaram a falar isso pra gente, e a gente assumiu essa identidade de site em janeiro deste ano, quando essa última versão entrou no ar. Você sabe, Flávia, nós às vezes precisamos ter alternativas e ser criativos. Sim. O fato dessa evolução de blog para site é uma demonstração do quanto que o Juicy Santos tem uma colaboração, uma contribuição com a região, não só com o Santos. O Juicy Santos hoje é meu projeto profissional principal e assim, além de eu gostar muito de fazer o que eu faço, eu gosto sempre de falar. Ontem eu falei para alguns estudantes aqui da Unisanta e eu comentei com eles isso. O Juicy Santos me gera muito propósito, porque eu tenho uma filha pequena e eu escolhi Santos para viver com a minha família, para formar minha família. E eu acho que a gente tem que, nós jovens, temos que ajudar essa cidade a crescer. E a gente tem que ter orgulho de falar que mora aqui, e a gente tem que assumir essa identidade de santista e não ficar falando assim. Na época que a gente criou o Juicy Santos, tinha muito essa percepção assim. Era um dos nossos argumentos. As pessoas falavam assim, para assistir uma peça legal eu tenho que ir para São Paulo. Para ir comer no restaurante legal eu tenho que ir para São Paulo. Sendo que aqui mesmo a gente tem, para ver um show bacana eu tenho que ir para São Paulo. A gente não precisa ir muito longe, porque o Sesc Santos, por exemplo, traz shows incríveis, com preços super justos. Exatamente. E shows que estão bombando e que estão elogiadíssimos no Brasil inteiro e até internacionalmente. E eles trazem para cá e às vezes, eu já participei de apresentações no Sesc, de grupos internacionais e tal, vazios. E isso era uma coisa que a gente queria mudar com o Juicy Santos, mostrar para as pessoas assim, olha, tem coisa muito legal acontecendo em Santos e talvez a gente não esteja, não saiba onde procurar. Então toma, aqui está o Juicy Santos, que é aqui que você vai procurar e encontrar essas informações. Flávia, eu tenho que chamar intervalo comercial, mas sabe que eu sinto que falta entre vocês? Uma percepção, como uma palavra que você usou, é que vocês precisam estar mais em sintonia. Quem? Os promotores da arte, da cultura, porque recentemente nós tivemos, foi no dia 29 e 30 de abril, o Rio Santos Jazz Fest, que veio grandes nomes do jazz, inclusive essa é uma data que já consta no calendário do município e também na Unesco. Eu não sei se você conhece um amigo que é o Cássio Laranja, ele que é o organizador de tudo isso, como ele fez em janeiro o Rio Santos Bossa Fest, um evento que trouxe atrações internacionais, inclusive, que foi no Teatro Guarani. A gente tem aí a Tarrafa Literária, do Tarran, a gente tem o Culturalmente Santista, do André Arzenha, por exemplo. Você tem o Festa, o Motim, você tem o pessoal do hip hop. O Fessete, Curta Santos. Olha, a agenda, olha, para quem acompanha o Juicy Santos, eu e a Ludmilla, a gente costuma dizer que não dá para falar que não acontece nada em Santos. É só entrar no Juicy Santos todos os dias que você vai sempre encontrar. Inclusive a gente pode falar mais depois do intervalo. Vamos. A gente tem umas ferramentas bem legais para quem quer se programar para o fim de semana. Bom, o Flávio, a gente estava comentando no bloco anterior que você falou que ia citar algumas ferramentas, inclusive ferramentas essas à disposição dos internautas. Sim. Quais seriam elas? Nessa última reformulação do Juicy Santos, a gente desenvolveu do zero um calendário de eventos que no site ele fica no canto superior direito e ele está com o nome Agenda da Semana.
A gente, desde o começo do site, produziu uma agenda no fim de semana com todas as coisas que iam rolar, desde shows, baladas, palestras, eventos gratuitos, eventos para as crianças, e ficava uma coisa muito linear e tudo, e a gente agora formulou um calendário. Então você clica lá no Agenda da Semana, que fica no canto direito superior do site, e ele mostra por data, ele mostra segunda, tudo que vai ter na segunda-feira, exposições, eventos para crianças, a programação do Sesc Santos, cursos, ele mostra segunda, terça, quarta, quinta, e quando você clica no evento, ele mostra todas as informações, um breve resumo do que vai rolar, o endereço onde fica, quanto custa, que horas começa e tudo mais. E todas essas e esse compromisso, esse evento, você pode salvar direto na agenda do seu celular. Isso é muito legal, porque aí o seu celular vai te avisar ou na agenda do Google, o seu desktop vai te avisar no dia do evento que vai acontecer. Agora, você falou muito do movimento cultural significativo que tem aqui na cidade de Santos. E esse movimento, eles interagem, ou seja, eles fornecem a informação necessária com antecedência para que o Juice Santos possa divulgar? Então, desde o começo do blog, desde 2011, quando a gente era blog, hoje a gente é o site, o movimento cultural abraçou muito o projeto do Juice Santos e vice-versa. A gente também, em todas as oportunidades que tem, gosta de ajudar o movimento cultural, seja o teatro, a música, o audiovisual, a literatura, as artes visuais, fotografia e tudo mais, porque esses produtores de cultura, às vezes, não têm tanto espaço quanto eles precisam, né? O cara que tem que lotar uma peça todo fim de semana, ele precisa sair todo fim de semana na mídia. Então, a gente sempre abraçou muito esse público e a gente gosta quando recebe os pedidos de inserção. Vocês podem divulgar, podem anunciar essa festa, podem anunciar esse show, e a gente faz isso com o maior prazer. Por exemplo, eu tenho alguns amigos que promovem shows. Recentemente, a minha amiga a Rosi Padrão trouxe no sábado no Coliseu o tributo ao Elton John. Saiu no Juice. O Valente e o Sandro, pai e filho da Imperion, vão trazer agora o Toquinho em Van Lins, né? Também eles procuram, vocês quando vêm no jornal publicam, como que é essa relação? As duas coisas. A gente recebe muitas coisas que chegam pra gente pelo e-mail, que para quem quiser enviar alguma nota é contato@juicesantos.com.br. Mas também a nossa equipe, a gente está sempre com o radar ligado nas coisas que estão acontecendo. Então, às vezes a gente sai até na frente dos jornais, porque a gente está com o radar mais ligado e a gente tem mais agilidade em postar, em publicar. E a gente gosta também de ajudar as pessoas a se programarem com antecedência. Então, por exemplo, vai ter um show daqui a um mês e a gente já posta agora para a pessoa poder se programar na data, comprar o ingresso e tudo mais. E para isso a gente também conta com a ajuda dos organizadores, dos produtores culturais, que enviem para a gente as informações completas, né? Local, horário, valor do ingresso. Horário, quanto custa, se tem alguma outra especificidade, o que vai acontecer mesmo, porque as pessoas não querem chegar lá e não saber o que vai acontecer no dia. Flávia, tem perguntas pelo 3041-6777. Vamos ver o que os nossos telespectadores querem perguntar para a Flávia. Vamos à primeira pergunta aqui no Hora Geral. Cadê a pergunta? Vamos lá. A primeira pergunta é da Lisandra de Almeida Franco. Ela mora na Vila Matias. A ideia de criar o blog nasceu a partir do quê? Como que surgiu essa ideia? Como que surgiu a ideia? O Brasil estava vivendo um momento de expansão de blogs. 2011, né? Em 2011, de beleza, de humor, de vários nichos particulares. Então, a comunicação por meio dos blogs, e hoje a gente chama de influenciadores, porque não são mais só blogs, são os blogs, são os youtubers, são os usuários de Snapchat, de Instagram. Ela começou a ficar muito difusa, né? Tudo que a gente consumia de informação, a gente parou de... eu vou entrar num portal, no UOL, e consumir toda a minha informação do UOL. Não, a partir dos seus interesses diferentes, você
tinha nichos específicos e veículos específicos de cada nicho. E a gente percebeu uma brecha no mercado aqui de Santos. A gente falou, é uma ideia, é como eu falei, foi uma ideia simples, que você até se pergunta, como que ninguém teve essa ideia antes? É muito simples. Mas acho que por ter sido, assim, modéstia à parte, bem executada, bem planejada, e acabou virando um projeto profissional para mim, porque existia uma demanda. Por que o Juicy Santos fez sucesso? Respondendo à pergunta da Lisandra, porque existia uma demanda, isso não existia. E nós próprias, eu e Ludmila, como consumidoras, a gente sentia falta disso. Então, o blog surgiu também a partir da nossa necessidade. A necessidade de vocês acabou sendo a necessidade de uma grande parcela da população santista. Tem mais perguntas pelo 3041-6777. A próxima pergunta chegando aqui no Hora Geral é a pergunta do Edson Souza, do Boqueirão. Quais os desafios da profissão de blogueiro? Eu acho que o maior desafio é persistir. Mas isso acho que é em qualquer profissão, mas quem quer trabalhar com comunicação na internet precisa persistir. Porque criar um blog é tão fácil quanto deletar ele. Sim. Um belo dia você pode acordar e falar assim, eu não quero mais fazer isso, eu não estou mais afim. E no Juicy Santos a gente simplesmente nunca viu isso como opção. A gente já começou dando um gás desde o começo, porque eu trouxe isso do jornalismo. A gente tem que ter periodicidade, a gente não pode ficar um dia sem ter post. Hoje no Juicy a gente tem 5 atualizações diárias, que até para um veículo grande é bem robusto. A gente tem, além da minha sócia, a gente tem mais 2 funcionárias, então a gente está expandindo, a gente fez um plano de negócios para o Juicy, porque esse é um grande desafio, é a persistência e é a paciência também, porque não é criar um blog hoje e achar que você vai ganhar dinheiro com ele imediatamente do dia para a noite. O Juicy Santos começou a se pagar como veículo de comunicação e a ser viável e sustentável economicamente, financeiramente, depois de 5 anos. Ou seja, na época que era blog, não teria tanta repercussão ou não teria tanta informação do que agora quanto o site? Então, o blog ele já dava já gerava alguma renda para nós, só que o blog também gera despesas, né? Você tem que pagar hospedagem, você tem que pagar manutenção quando o site cai, sim, etc e tal. Então a gente ganhava alguma coisa, mas tinha outras despesas. Hoje a gente já tem um formato sustentável de oferecer publicidade, de oferecer parcerias, enfim, que são boas tanto para a gente quanto para quem anuncia e que ajudam a dar sustentabilidade ao negócio, porque afinal de contas o conteúdo é bom, então quem gosta não se importa e fica feliz de pagar por ele, né? Mais perguntas pelo 3041-6777. Estamos conversando com a Flávia Saad, ela que é jornalista aqui no Hora Geral. O Otávio Santos. Como transformar um hobby em profissão? Não pensando que ele é um hobby. Desistindo da ideia de que ele é seu hobby. Esse basicamente é a minha dica. Se você gosta, eu gosto de games, e eu vou fazer um canal do YouTube para falar sobre games, você tem que tratar ele como se fosse a sua atividade principal, mesmo que ele não seja, né? Eu e a Ludmila, a gente, no começo do site, virava madrugada. Até hoje eu faço isso, a gente vira madrugada, eu pego o meu carro e dou voltas pela cidade para ver o que está acontecendo. Você eu nunca tenho a opção de desligar o botão Juicy, né? Exatamente. Porque a gente, ele virou minha profissão por uma escolha minha, até por questões pessoais, mas eu nunca vi ele como um hobby. Eu sou uma pessoa bem competitiva e perfeccionista, então eu sempre enxerguei o potencial de ser um veículo que você está corretíssima, me completasse profissionalmente. E tudo isso, o resultado de tudo isso que você acabou de falar, são o número de visitas que tem o site Juicy Santos.
que passa, me corrija, mais de 100 mil por mês. A gente tem mais ou menos 200 mil page views por mês. 200 mil. Isso, nossa base de fãs no Facebook cresce todos os dias. A gente tem cerca de 46 mil fãs no Facebook. E talvez para algumas pessoas seja pouco, e não é. Não é. Mas enfim, pode ter páginas que tem muito mais fãs e seguidores, tudo. Mas a gente, o legal é que os nossos seguidores são muito engajados. Eles compartilham muito, eles indicam muito. Então, por exemplo, você tem uma postagem no Facebook em que os amigos ficam marcando uns aos outros, vamos nesse lugar, vamos conhecer vamos assistir essa peça, vamos nesse show. Então o pessoal é muito engajado e compartilha muito o nosso conteúdo, né? Mais uma pergunta pelo 3041-6777 aqui no Hora Geral. A última pergunta de hoje, a gente está quase chegando no finalzinho do programa. Vamos usar mais uma pergunta aqui, produção? É a pergunta do Tiago Albuquerque, do Gonzaga. Você teve que desistir de outros empregos para se dedicar ao blog? Você estava em alguma outra atividade, Flávia? Estava sim. Só que aí, como eu já mencionei, ele acabou sendo uma escolha de cunho pessoal, porque eu engravidei da minha filha, que hoje tem 3 anos, e eu estava trabalhando numa agência web, e quando a Filipa nasceu, eu estava nessa agência, e aí eu acabei pesando assim, pensei assim, putz, mas eu queria ficar mais com ela, tudo. E eu já tinha tido, numa outra oportunidade, a vontade de falar assim, não, eu vou investir minha energia e meu sonho e minha coragem. Minha coragem, isso mesmo. No Juicy Santos, e não tive a coragem, não tive esse... Mas quando a minha filha nasceu, nossa, parecia Ela que te estimulou. Fiquei super mulher. Aí eu falei, não, mas agora eu vou passar perrengue por algum tempo e eu vou ter que me segurar financeiramente, mas eu vou investir no Juicy Santos. E foi uma coisa excelente que eu fiz, porque embora tenha demorado um pouco para conseguir a sustentabilidade e tudo, quando eu saí da agência com o super apoio do meu antigo patrão, que falou, não, que adora o Juicy e que falou, não, eu acho que é um super projeto que você tem que seguir em frente. Deixa eu trabalhar, fazer o meu aviso prévio, tal, não sei o quê. E ele falou, não, eu acho que você tem que seguir em frente, tem que tocar o Juicy, porque é um projeto muito legal e a gente precisa de uma coisa assim. Eu passei por alguns momentos, né? Se não fosse o apoio da minha família, do meu marido, enfim, de várias pessoas que me ajudaram e que sempre falaram pra mim assim, não, esse projeto é importante, esse projeto tem potencial, esse projeto vai dar certo. Eu nunca teria chegado nesse ponto. E a minha maior alegria foi o mês que eu ganhei a mesma coisa com o blog, né, o antigo blog. Do que você ganhava na agência. Do que eu ganhava na agência. Muito rapidamente, Flávia, você como jornalista, eu vejo o seu estímulo, o quanto que você fala com alegria e você é uma profissional que vive full time, né, o jornalismo. Ficou contente com o resultado do Senado, 55-22? Você acha que nós vamos entrar numa nova retomada positiva do Brasil? Você tem 30 segundos, eu sei que é pouco, mas vamos lá. É difícil, porque eu acho que, na minha opinião pessoal, eu acho que a gente é muito cedo como democracia no Brasil para a gente estar vivendo um outro processo de impeachment tão rapidamente, né? Em 20 anos ter uma outra quebra, né? Uma outra ruptura, outro impedimento, né, de um chefe do executivo. Uma ruptura, porque o que acontece na realidade com pessoas como eu e você, as pessoas que estão trabalhando todo dia, que parece que a nossa vida parou, né, em função disso, e está muito ainda embaçado para ver como que isso vai afetar o nosso dia a dia, e eu acho que aquela frase do Facebook, para mim, é a que define melhor. Se você não está confuso, é porque você não está bem informado. Eu estou bem confusa. Obrigado, Flávia Saad. Manda um beijo para a Filipa. É isso, acertei? Filipa. Manda um beijão para a filha. Obrigado pela sua participação. Vou colocar no vídeo, rapidamente, o endereço do Juicy Santos, que é muito fácil, juicysantos.com.br, e eu vou querer que você retorne mais vezes para a gente poder falar do site e falar um pouco mais da nossa região. Combinado? Legal, obrigada, Douglas. E não esqueçam de conferir a agenda do final de semana lá no Juicy Santos. Hoje é quinta-feira, já começa o aquecimento. Fechou. Muito obrigado, Flávia Saad, jornalista, conversando com os telespectadores aqui no Hora Geral. Hoje quem está completando mais um ano de vida é a cantora Bebel Gilberto, que é a filha do João Gilberto, completando hoje mais um ano de vida.
Parabéns, Bebel. Também Brena Santos, a Estela Elias Leite, parabéns. O Matheus, grande Matheus Ferreira. O Rodrigo Barbosa, o Matheus, que é o namorado da minha filha. Eu tenho que, né? Eu às vezes fico assim, minha filha namorando, mas faz parte da vida. Matheus é um garoto que eu tenho um grande carinho por ele. Parabéns, Matheus, felicidade, saúde, um abraço assim, ó, muito forte a todos os aniversariantes. Tchau!